qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já parou para pensar nisso? Olá, família de Deus. Deus te abençoe, abençoe os seus projetos. Seja muito bem-vindo ao devocional aqui do canal Instante da Graça. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim você vai ser avisado quando um vídeo novo surgir. E muito obrigado por permitir entrar na sua casa através desse devocional. Nessa oportunidade, eu gostaria de tratar de um assunto que bate na porta dos nossos corações a todo tempo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Já faz um comentário aqui embaixo se você também é pego por esse tipo de questionamento. Nós estamos buscando o conhecimento do Senhor, buscando o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, e eu gostaria de tratar com você sobre esse assunto, a descoberta da vontade de Deus para nós. E esse é um tema que não tem fim. Existe uma profundidade tão grande nesse assunto. É um tema que nos desafia a cada dia a continuarmos na caminhada do conhecimento de Deus. E eu gostaria aqui de ler um trecho da palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 20. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essas palavras de Paulo são dirigidas primeiramente ao povo da cidade de Éfeso, mas também a nós, no sentido de que nós vivemos em uma tensão permanente acerca do tempo. E Paulo está dizendo aos Efésios assim: olha, preste atenção no tempo, os dias são maus, nós vivemos em meio à maldade. E sabe, nós vivemos inseridos num tempo onde a qualquer momento nós podemos ser capturados pelo maligno. Então, nós não podemos nos entregar ao fluxo da vida de qualquer jeito. Se nós voltarmos aqui, no começo do capítulo 5, Paulo adverte as pessoas que viviam em imoralidades e outras práticas condenadas aí pelo Evangelho. Então, por mais que nós estejamos no meio do mundo, o alerta de Paulo é para que nós não nos entregássemos às mesmas práticas, às mesmas obras que outras pessoas fazem, mas prestando atenção no tempo, ou remindo o tempo, ou melhor ainda, aproveitando bem o tempo, não vivendo de forma automatizada, não se permitindo consumir por certas coisas, porque se nós não fizermos isso, o espírito do tempo ele vai nos engolir, nos arrastar para essa maneira de viver que Paulo chama de tolice. Vejam bem, a maneira em que vocês vivem. Não vivam como tolos. Ou seja, uma pessoa que sabe que precisa ser diferente, mas ainda assim vive daquela maneira que ela mesma condena, ela é tomada por uma força que a arrasta para onde ela não tinha que ir. O que eu quero que você entenda comigo? Que esse é um processo que afeta a minha e a sua vida, o tempo inteiro. Seja no trabalho, seja na família, aonde quer que nós estejamos, nessa vida há seduções diferentes, de diferentes formas. A sedução do dinheiro, sedução sexual, a sedução do status, sedução da maldade, da mentira, da ira, do poder. São tantas formas que o mal está buscando nos prender, e é você se levantar pela manhã e colocar o pé para fora da sua casa e você já está exposto a esse tempo que Paulo diz, o tempo do mal, o tempo da impiedade. E para que nós não sejamos engolidos e nem seduzidos por essa forma de viver, Paulo então alerta, você precisa ser sóbrio. Você não pode viver dessa forma automatizada, você não pode fazer o que o mundo faz. E nós não podemos nos entregar às práticas que nós mesmos condenamos.
Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Então, busque a vontade de Deus. É o alerta de Paulo. E a pergunta que automaticamente pode vir à sua mente é: como que nós fazemos isso? Como é que eu busco a vontade de Deus para a minha vida quando eu estou diante, de tantas situações diferentes? Então, o primeiro passo que eu quero alertar você: todo o tempo estamos alertando a nossa alma. Eu costumo dizer, dando comando para a nossa alma. Não se conforme. O que diz lá em Romanos 12, Não se conforme, não entre na forma, não tome a forma daquilo que você condena. Não se entregue àquilo que você não deve fazer parte. Chame a sua própria atenção, avalie o seu caminho o tempo inteiro. E se porventura você se ver andando num caminho que não é seu, simplesmente se arrependa. Busque alguém que possa te ajudar nesse arrependimento. Afaste-se se você está se conectando a uma amizade que te conduz para o mal. Se você resolveu fazer acordos que não são de Deus, então saia desses acordos. Esteja vigilante. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqui está o real sentido dessa palavra peregrino. Nós não temos morada nessa terra. E morada é aquele lugar que você descansa. E nesse mundo não há descanso. O cristão, ele deve estar vigilante o tempo todo. Nós não podemos nos entregar às coisas desse mundo. O espírito do tempo, ele está tentando nos atrair o tempo todo. Por isso devemos ter essa busca constante pela vontade de Deus. Segundo ponto que eu quero deixar para você e de suma importância: devemos cuidar para não perdermos a nossa identidade em Deus. A palavra de Deus é sempre o crivo da nossa vitória. Toda a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Mas veja, muitas vezes quando pensamos na palavra de Deus, logo pensamos talvez nas leis morais, pensamos se estamos fazendo tudo certo. Bom, eu não traio a minha esposa, eu não engano ninguém, eu faço bem a pessoas. Tudo isso é bom, é justo e deve ser praticado. Mas nós não estamos em busca de atitudes moralmente corretas para nos separar das moralmente incorretas apenas. Nós estamos em busca da vontade de Deus, que nos conduz em todas as circunstâncias. Sabe, porque até mesmo naquilo que é lícito, pode haver algo que Deus não quer que nós nos envolvamos. Por exemplo, uma roda de conversa entre amigos que não professam a mesma fé que você. Pode haver ali um mal esperando para se concretizar na sua fala. Se você sabe que o juízo, que o julgamento só vem de Deus, então não se assente numa mesa que alguém comece a julgar pessoas. O Espírito Santo está a todo tempo disponível para nos corrigir, nos repreender e nos indicar o melhor caminho. Terceiro ponto, que eu digo assim, que é por essa busca aqui, o terceiro ponto, por essa busca aqui pela vontade de Deus, é não andarmos como insensatos no meio do mundo. Devemos ter nossas lâmpadas acesas, a nossa mente renovada, observando a palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo. Ah, queridos, como nós falhamos, como é fácil deitarmos, às vezes, muito facilmente, confortavelmente, num terreno minado, num campo minado. Como nós colocamos os pés em armadilhas, ou como diz aqui em Goiás, em arapucas, sem darmos conta, às vezes, seduzidos por algum benefício, por algum prazer aparentemente permissível. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Esse é um clamor que está sobre a nossa vida nesses dias. Não é a respeito de dons apenas, mas de uma permissão de que o Espírito habite em nós. Aos poucos ele vai nos tirando de tantas prisões na alma que nós nem temos consciência de que estamos presos. Mas a sua voz vai abrindo caminho para uma libertação. E a minha oração é para que eu e você, que o Senhor nos molde nessa obediência, nessa busca da vontade dEle, que Ele nos ajude, porque em nós mesmos nós não conseguimos responder prontamente a isso. Que tudo aquilo que está endurecido, enrijecido em nossas estruturas mentais,
que toda a nossa ineficiência e displicência em ouvir a voz do Senhor seja mudado nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe ela com alguém. Se inscreva aqui no canal Instante da Graça, deixe o seu like, ative aqui o sininho de notificação para ser avisado quando surgir um vídeo novo. Deus abençoe a sua vida, os seus planos e projetos. Fique em paz. Até a próxima.